A indústria 4.0, ela adota tecnologias digitais com o objetivo de elevar a eficiência das fábricas a um nível nunca visto antes. Está exponencial esse assunto de volume de informações, estatísticas e dados que a gente tem para trabalhar. Uma grande oportunidade de milhões de coisas na saúde, nos transportes, no comércio, na indústria, na prestação de serviços, na educação. A gente está vendo essas transformações, todas essas tecnologias já estão aí. A indústria 4.0 é um novo modelo industrial. Ela começou na Alemanha, onde o governo alemão parou e pensou o seguinte: quando as empresas, os clientes, precisam comprar qualidade, máquinas de qualidade, de grande engenharia, geralmente eles compram de que país? Da Alemanha. Quando precisam de preço, compram onde? China. Quando precisam de um produto customizado, ou seja, menos hardware e mais software, eles compram da onde? Dos Estados Unidos. Então aí os políticos da Alemanha pararam e pensaram o seguinte: a gente tem que ter uma indústria capaz de entregar qualidade, bons preços e um alto nível de customização, sem que o cliente pague por isso. Então, para isso, eles tinham que criar uma indústria totalmente nova, utilizando alguns conceitos como o Big Data ou Big Data, computação em nuvem, impressão 3D, bastante sensoriamento e internet das coisas. Isso é a indústria 4.0. O lançamento foi em 2012, foi na feira de Hannover, na Alemanha, a principal feira de automação do mundo, né? Eu tive a oportunidade de estar no lançamento da indústria 4.0 e eu vi a Angela Merkel falando sobre o que era o conceito, e lá nós já tínhamos várias soluções de empresas. Hoje no Brasil, grandes empresas já estão trabalhando em projetos de indústria 4.0, já tem equipes específicas trabalhando para a indústria 4.0. As estimativas que nós temos do Fórum Econômico Mundial é que até 2020, ou seja, estou falando daqui 2 anos, a gente vai ter, basicamente, em todos os setores industriais, praticamente 70% dessas empresas já utilizando conceitos da indústria 4.0. Não em sua totalidade, mas já estarão utilizando os conceitos de computação em nuvem, de internet das coisas, de big data e de machine learning, que é a máquina falando com a outra máquina, sem precisar de um homem ali no meio. Então, uma máquina vai conseguir se comunicar com a outra, com o objetivo de a gente aumentar a eficiência, aumentar a produtividade e reduzir custos, né? Então, essa é a tônica, né, que a gente tem. A gente já vê de vez em quando, poxa, o médico fez uma cirurgia à distância. Um robô e o cara no outro lado com um aparelhinho lá, fazendo de conta que é ele mexendo através do robô dentro de um paciente. Para o consumidor, a ideia é você poder comprar um produto do jeito que você quer, com as características que você quer, sem pagar por um produto personalizado. Então, por exemplo, a gente tem um exemplo muito típico, se a gente for pensar no segmento automobilístico, se a gente for pegar um veículo que é produzido em larga escala, ele é obviamente muito mais barato do que às vezes um veículo que é feito por encomenda, né? Só acessível a pessoas de grande fortuna. Então, com a indústria 4.0, não. Se você tem algumas preferências, por exemplo, em relação a design, em relação a tipo de serviço, em relação a várias coisas, você vai conseguir ter esse produto com a sua cara, com um preço como se fosse um produto de linha convencional. Isso é uma coisa muito legal para o consumidor. Para a empresa, basicamente se fala, a gente tem, na análise do Fórum Econômico Mundial e da consultoria McKinsey também, a PricewaterhouseCoopers também fez um estudo sobre isso, nós temos 2 grupos no mundo, analisando todos os continentes. Um grupo de empresários que esperam ganhos moderados. Ganhos em quê? Em receita adicional, redução de custo e aumento de produtividade. Os que esperam ganhos moderados estão esperando ganhos de até 29%. Moderado. Quem espera ganhos substanciais, esperam ganhos acima de 30%. Então se fala que o payback da indústria vai ser de 2 anos. Então todo o dinheiro que ele investir com as tecnologias para a indústria 4.0, em 2 anos esse dinheiro volta. Muita gente fala assim, mas isso só vai acontecer na Europa, nos Estados Unidos, o Brasil está muito atrasado e tal. Se engana quem tem essa visão por um motivo muito simples. Diferente do que aconteceu com a NR12,
que é uma norma brasileira voltada a proteger os equipamentos, deixar esses equipamentos mais seguros para os usuários. Esse tipo de investimento, o empresário ele não via o retorno direto no lucro da empresa ou na competitividade da empresa. Claro que é um investimento importantíssimo e fundamental, porque é em segurança, mas ele não via isso no negócio. Na indústria 4.0 não, ele vai ver esse retorno direto no negócio. Então, ele vai sentir esse dinheiro voltando para o caixa dele e com isso a gente começa a enxergar uma empresa, uma indústria cada vez mais competitiva. Então isso vai ser o principal motivador para o empresário em investir nessas tecnologias. E são muito mais baratas e mais acessíveis do que as tecnologias tradicionais que hoje a indústria utiliza quando a gente fala de automação industrial. Como gestor de uma empresa de desenvolvimento de tecnologia, notadamente software de gestão empresarial para o mercado, eu recomendaria para os gestores algumas atenções principais. É muito importante que a gestão tenha ciência, sim, se os processos do seu negócio estão condizentes com a realidade daquele negócio e estão funcionando da forma mais automática possível. Então, deixar para que as pessoas tomem decisões naquilo que realmente exige a atenção da pessoa para tomar decisão. Aquilo que pode ser robotizado, deve ser robotizado. Então essa é uma das missões. Para a indústria pequena e média, talvez... Veja o que eu vou dizer. Talvez seja mais fácil entrar para esse novo cenário, porque ela não tem que reconstruir nada, ela tem a oportunidade de construir as coisas de uma maneira nova. Então, para uma pequena e média, eu acho que a informação é o fundamento. Quando a gente fala em indústria 4.0, o que é o Big Data, né? É a capacidade que você vai ter de coletar o maior número possível de informações relacionadas aos seus clientes, aos seus processos, né? De maneira que você entenda cada vez mais os seus clientes e a sua empresa em si. Então, essas empresas, as pequenas e médias, elas têm uma chance muito grande nas mãos de já começar certo, né? Começar entendendo qual é o melhor meio para eu poder organizar as informações que eu tenho, de forma que eu tenha respostas rápidas. A gente fala muito em indústria 4.0 em a gente ter uma análise da empresa em tempo real. Como é que você vai analisar uma empresa em tempo real sem um sistema de informação inteligente, sem um sistema de informação que ofereça isso para você? Impossível. Planilha Excel não vai dar o que você precisa. Então, eu acho que essa é a oportunidade, né? E utilizar também uma visão de marketing, pensando no marketing digital, com o objetivo de atrair os clientes, né, para o seu negócio. Ao mesmo tempo que você atrai, você coleta mais informações, trata essas informações do seu ERP de uma maneira melhor. Então, você utiliza muito a sua estrutura de informações. Isso acho que é o primeiro ponto de diferenciação, né? E em um segundo momento, quando você vai para a fábrica em si, hoje você tem acesso, por exemplo, às impressoras 3D com custos muito baratos para fazer protótipos, que no passado eram muito caros para a gente fazer. Hoje é muito barato. Mas eu acho que a essência para pequena e média é escolher uma solução de gestão das suas informações, né, que realmente ofereça uma informação com qualidade e com velocidade. Eu acho que isso vai ser o grande diferencial. Então é importante prestar atenção nisso, porque quase tudo pode ser disruptivo hoje. Okay? Se a gente pegar o sistema bancário, que é altamente um sistema de confiança, a gente está fazendo operações extremamente complexas, todas online. Você está comprando e vendendo milhões de dólares em segundos, sem nenhuma interação humana. Você simplesmente disse compra, você simplesmente disse venda. Um segundo depois está comprado e está vendido. Antigamente, de jeito nenhum que era isso. Precisava de quilhões de contratos, assinaturas e termos formais para isso acontecer. Então isso criou disruptura em muitas empresas. Vamos pegar no Brasil, se a gente pegar XP Investimentos, foi uma disruptura para o mercado financeiro. Okay?
Que a gente, obviamente, um banco grande foi lá e acabou comprando. Por que o banco grande foi lá e comprou? Porque eles identificaram exatamente o que eu estou dizendo aqui, que é importante. Se você não pode ser o disruptor, preste atenção e tente agir antes que aquele disruptor seja maior que você e você não tenha mais saída. Entendeu? Então eles fizeram exatamente isso, eles foram lá e compraram um agente disruptor. Okay? O caso da Blockbuster com Netflix, que não sei se todo mundo já estudou ou ouviu a respeito, né? Netflix não tinha força, não tinha capital, ela procurou a Blockbuster para que a Blockbuster investisse nela, fosse parceira dela, para crescerem juntos. A Blockbuster não acreditou naquele modelo disruptivo, então não investiu, houve oportunidade. Então é isso que eu estou falando, que é realmente difícil na gestão atual, mas tem que acontecer. Os principais desafios, eles têm a ver com o aspecto cultural mesmo. Eu vou dar um exemplo simples. Hoje a gente está falando de robôs colaborativos. Então os robôs industriais, muito usados já na indústria hoje, robôs para a área de pintura, robôs de solda, muito comuns principalmente nas indústrias automobilísticas, esses robôs eles estão mudando um pouco o conceito e a gente tem agora os robôs colaborativos, conhecidos como cobots. O que é um robô colaborativo? É um robozinho que trabalha junto com você. Então ele é um bracinho robótico, que esse bracinho robótico, se você encosta nele, ele para de funcionar. Só que na NR12, que é a norma brasileira que regulamenta a segurança dentro das indústrias, de uma maneira geral, eles estão dizendo o seguinte: não dá para um ser humano trabalhar com um robô colaborativo, porque se na ponta, na mãozinha, vamos dizer assim, do robô, tiver uma faca ou algum objeto cortante que ofereça risco, por mais que o robô pare quando eu encosto nele, e se eu encostar numa parte do robô que é cortante, eu vou me ferir. Então, isso eles estão vendo como um problema. Então, eu acho assim, é questão de a gente avaliar e parar para pensar. Tá, a gente vai proibir o uso dos robôs colaborativos com as pessoas? Se a gente fizer isso, a gente vai ter mais cortes de empregos dentro das fábricas. Agora, e se a gente avaliar os processos, tentar realmente entender que em alguns casos dá para trabalhar o ser humano junto com o robô colaborativo, por que não? Ou em partes de processo. Enquanto você está fazendo uma coisa, o robozinho está fazendo outra. Então você passa a ter realmente um parceiro do seu lado. Então, essa cultura, não é nem a cultura de dentro da empresa, mas é a cultura da sociedade mesmo, em entender que a gente está na frente da maior revolução que já aconteceu, muito diferente da revolução do industrial do século XIX. A gente tem agora um modelo muito mais voltado para tecnologias digitais, para trazer cada vez mais informação para a indústria e a indústria utilizar essa informação para construir produtos melhores, posicionar de uma forma melhor. Então, culturalmente, a gente tem que entender que essa mudança ela veio para ficar, ela não vai voltar para trás. Então não adianta, nós teremos que nos adaptar a esse novo modelo de indústria, não tem jeito, né? Então eu acho que essa é a maior dificuldade, a pessoa entender que a mudança chegou, não tem como voltar para trás. Está cada vez mais na mão das pessoas o poder de adquirir conhecimento e criar transformação. Isso é muito bacana, não vejo volta nesse tipo de processo, o que pode acontecer é um pouco do aprendizado, mas é inevitável, acho que faz parte do escolher o que é bom e o que é ruim dentro dessa revolução industrial nova aí.